Boa tarde, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui nessa quinta-feira para levar até você a oração do meio-dia. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus é um Deus que sabe de todas as coisas. E Ele me enviou nesta tarde aqui para levar uma palavra para o teu coração. Por isso você vai parar por algum momento tudo aquilo que você estiver fazendo, e você vai curvar o seu joelho aonde você estiver, e você vai pegar o seu copo de água, porque chegou o momento da oração do meio-dia. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido e Pai amado, nesta tarde, Senhor, de quinta-feira, mais uma vez eu estou aqui, Senhor, para falar com o Senhor e para apresentar a vida dos ouvintes desse canal em tuas mãos. Porque muitos são as pessoas que se encontram aflitas, preocupadas, desesperadas, Pai, que já não sabe mais o que fazer de sua vida. E somente o Senhor tem, Pai querido e Pai amado, a resposta que nós precisamos, Pai. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que fizemos de errado no decorrer desta manhã, porque reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, mas a Tua palavra diz que com a nossa boca confessarmos o nosso pecado, o Pai que está no céu é justo e é fiel para nos perdoar, meu Pai. Por isso peço que o Senhor venha ter misericórdia desse que se encontra, meu Pai, desesperado, desempregado, endividado, Pai, que já pensou até mesmo, Pai, abandonar a família, Pai, e desaparecer, meu Pai, porque é assim que muitos têm feito, Pai, porque não aguentam mais tanta humilhação, tantas decepções, Pai. Já estamos, Pai, no mês de agosto, já estamos para lá da metade do ano, e a vida de muitos, meu Pai, ainda continua da mesma maneira que começou, meu Pai. Nada aconteceu, nada mudou, meu Pai. Mas o Senhor é um Deus que quando opera, ninguém consegue impedir o teu agir, porque agindo o Senhor Deus, quem impedirá, Pai? Então visita, Pai, essa família agora que se encontra, Pai, em pé de guerra, que ninguém sabe quem é pai, quem é filho, ninguém respeita mais ninguém, Pai. Só é, meu Pai, contenda e confusão. Que o Senhor venha repreender, Senhor, todo o mal dessa família, dessa casa, o espírito da confusão, o espírito do desemprego, das dívidas, Pai, vergonha que essa família, que esse homem, que essa mãe tem passado, meu Pai. E que no lugar de cada vergonha, Pai, o Senhor venha dar dupla honra, que o Senhor use um coração, meu Pai, para abrir uma porta para essa pessoa que está há muito tempo desempregada. Todos os dias, Pai, ela tem saído, mas não tem encontrado nada, Pai, porque as coisas estão difíceis, Pai. Mas o Senhor é um Deus que trabalha em cada coração, meu Pai, para dar para cada um de nós conforme as nossas obras, Pai. Então visita, Pai, esse relacionamento, esse casamento que está prestes a terminar, meu Pai, porque a traição, ninguém confia mais em ninguém. Quando o marido vem para a cozinha, Pai, a esposa vai para a sala, porque o inimigo já plantou a semente do ódio no coração, meu Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é amor. O Senhor é Deus de amor, meu Pai. E aonde há guerra, que o Senhor possa levar paz agora. E aonde há tristeza, que o Senhor possa levar alegria, meu Pai. Que o Senhor venha mudar a vida deste homem, a vida desta mulher, que a partir dessa tarde, Pai, de quinta-feira, aquilo que não tinha ainda acontecido, venha acontecer. E que o Senhor venha mover as águas a favor deste homem e venha mudar, Senhor, as vergonhas dele. Porque, Senhor, são muitas derrotas, são muitas decepções que ele tem acumulado, Senhor. Mas ele confia em Ti, meu Pai. E a Tua palavra diz que os Teus servos não serão envergonhados para sempre, Pai.
Então faz o milagre acontecer. Vai de encontro, meu Deus, nesse hospital, aonde se encontra este homem, esta mulher desenganada pelos homens, mas não pelo Senhor, meu Pai. Restaura ele, levanta ele dessa cama, dá uma nova oportunidade para ele recomeçar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro com aquele, Pai, que está encarcerado, abandonado até mesmo pela própria família, mas não pelo Senhor, meu Pai. Liberta ele, quebra as algemas, tira as amarras, Pai. Abra os olhos desse que não quer ver, Senhor, a verdade. Faz o impossível tornar possível e muda o cativeiro deste homem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberta a prostituta, liberta o drogado, liberta o alcoólatra, liberta esse que é viciado no jogo de azar, que tudo que tem já perdeu, meu Pai, para o jogo. Mas o Senhor é um Deus que quando o Senhor liberta completamente, Pai. Então faz maravilha nesta casa. Faz maravilha na vida desse homem, desta mulher, e faz aquilo que ninguém pode fazer, Pai. Faz um milagre acontecer. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento, meu Deus e meu Pai, esse copo de água em oração. Quando essa pessoa tomar essa água, que ela venha ser curada de todo quanto é tipo de doença, que o Senhor venha pôr uma unção de cura e de libertação nessa água. Que essa água deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma contra Satanás e seus aliados, que através dessa água toda a inflamação, a infecção, a cegueira total, a cegueira parcial, os miomas, os nódulos, a infecção, a inflamação venha desaparecer e que o teu nome venha a ser glorificado. Eu abençoo e consagro essa água para o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus, que Deus mais uma vez esteve conosco na direção desta oração. Peço que você se inscreva nesse canal, que é novo na internet, que você possa deixar o seu like aí e confie que existe um Deus que sabe de todas as coisas. Ele tem visto o teu gemer, Ele tem visto as tuas lágrimas, o teu sofrimento, e Ele não tem tirado o olho de você. Não importa o tamanho da profundidade do poço que você esteja, mas não é maior do que o braço de Deus. E se você quiser, hoje Ele te tira deste fundo de poço. Amém? Deus tem uma palavra nessa tarde para mim e para você. E essa palavra se encontra no livro do profeta Jeremias, o profeta chorão. Ele é conhecido na Bíblia como um profeta chorão porque Jeremias sofria muito por um povo rebelde, por um povo que não queria nada com Deus. E por incrível que pareça, esse povo era do próprio Deus. Então, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus fala com Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse Jeremias: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Isso aqui que Jeremias falou para Deus foi uma desculpa, como muitos fazem hoje em dia, como eu já fiz, talvez você também já deve ter feito. Sempre tem uma desculpa por nossos erros, por nossos fracassos. Eu não consegui porque o culpado foi a fulana, o marido põe culpa na esposa, a esposa no marido, o filho na mãe, a mãe no filho, e Deus não aceita a desculpa. Então Jeremias tenta fugir aqui da responsabilidade dele, do chamado dele,
Talvez você já deve ter tido um chamado de Deus na sua vida para ocupar alguma posição em algum lugar e você não percebeu que era Deus te chamando. Porque quando o homem te chama, ele fala para você, passa amanhã, passa depois. Mas quando Deus chama, é para hoje. Então aqui, ele está dizendo para Jeremias, mas claro que não é para Jeremias. Hoje Jeremias já não existe mais. Ele está falando para mim e está falando para você. O tempo de Jeremias já passou. Agora é o teu tempo, é o meu tempo. E ele diz para Jeremias, né? Antes, você já viu essa palavra? Tem o antes e o depois. Antes de eu conhecer esse Deus maravilhoso, eu era de um jeito. Hoje, que é o depois, que eu já conheço Ele, eu sou diferente. Então, é sempre antes. Você tem que refletir antes de falar, antes de fazer, para que depois você não venha se arrepender. Então, ele diz, antes que eu te formasse no ventre, ou seja, você ainda nem sonhava, nem os seus pais sonhavam que você ia nascer. Mas Deus já tinha te separado no ventre. Você queria ou não, você vinha a nascer, porque Deus já tinha um propósito. Então ele diz, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Os teus pais ainda não tinham nem noção se você ia existir ou não. Mas Deus sabia que você vinha para o mundo, porque Ele já tinha te escolhido. No ventre, no útero, você ainda era só um feto. E Deus já tinha um propósito na tua vida, como Ele tinha na minha. Antes eu queria uma coisa, mas Deus queria outra coisa para mim. E não adianta você se rebelar contra Deus, porque o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Não é a sua vontade, não é a vontade dos seus pais, não é a minha vontade, é a de Deus. Então ele diz para Jeremias, antes que eu te formasse, ele está falando para você e para mim, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, ou seja, antes de você nascer, te santifiquei, ou seja, você já saiu santificado, santo. O que é essa palavra santo, santificado? É pessoas que são separadas para Deus. Você não era para viver misturado com as outras pessoas. Deus te separou ainda antes mesmo de você ser gerado. Você já era separado para Ele, né? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, porque essa palavra madre é o útero, é a barriga, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Não importa se você não sabe falar, não importa se você não sabe louvar, não importa se você não sabe pregar, mas quando Deus separa, quando Deus Ele prepara, Ele capacita. Se tu não sabe falar, como Ele vai dizer aqui, Ele põe a palavra certa na sua boca. Então Jeremias tentou aqui fugir da responsabilidade dele, como muitos têm feito no dia atual de hoje, né? Ele diz, mas eu não sei falar, antes te dei por profeta. Então disse Jeremias ao Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Olha só, Jeremias dando desculpa aqui, dizendo para Deus que ele não sabia falar, porque ele era uma criança. E nós somos uma criança para Deus. Mas ainda que você não saiba falar, Deus ele vai pôr as palavras certas
para que você venha pronunciar, para que você venha falar. Você só vai falar aquilo que Deus quiser que você fale. Então ele diz: eis que eu não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, se Deus é comigo, é contigo, aquilo que Ele te mandar tu fazer, faz, porque ninguém vai pôr a mão em ti. Ele está dizendo: tudo quanto que te mandar, dirás. Não temas, ou seja, não tenha medo, né? Está escrito 366 vezes a palavra: não tenha medo, não temas. Eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Então aqui o título da mensagem é a vocação e a primeira visão de Jeremias. Tem muitos crentes por aí que já não estão mais vendo nada de Deus, só vê problema, só vê as coisas do mundo, já não consegue mais ter visão. Uma pessoa que não tem visão, que não enxerga, com certeza ela é um prato cheio para Satanás. Porque a primeira coisa que Satanás faz no servo de Deus é tirar a visão, é cegar, que é para ele não conseguir mais ver as coisas de Deus. Foi assim que ele fez com Sansão. Ele primeiro cega o crente e depois começa a brincar, a fazer do crente de palhaço. Foi assim que foi com Sansão. Ele cegou os 2 olhos de Sansão, um grande homem de Deus, um homem separado e escolhido ainda no ventre da mãe dele, mas ele não quis obedecer e morreu pela sua desobediência. Quando nós não obedecemos as coisas de Deus, o mandato de Deus, o preço é a morte espiritual, depois a morte física. Então Satanás, ele é perito em cegar o crente, aquele que um dia já foi usado por Deus. E assim que está a vida de muitos que um dia já profetizaram, já pregaram, já tiveram um ministério, mas deixou que o inimigo o tirasse a visão, porque o foco do inimigo é nos afastar das coisas de Deus. Mas Deus está dizendo: não temas, aquilo que eu mandar tu falar, tu falarás, e aonde eu te enviar, tu irás. E tem muitos que já não conseguem mais caminhar na direção certa, que é para frente, já está retrocedendo, está andando para trás, já está desistindo. Por isso Deus botou no meu coração essa palavra para você, que acha que você é incapaz, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, que você tem medo do fulano, do beltrano. Não tenha medo, porque se Deus te chamou, esse Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai te capacitar, seja lá qual for o teu problema. Mas Deus é maior do que o teu problema. Que você venha guardar essa palavra no teu coração e que você venha pôr em prática. Que a partir de hoje você faça aquilo que Deus lhe ordenar e não tenha medo de nada, porque Deus é muito maior do que os seus adversários, do que os seus inimigos, porque Ele é contigo. Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele te preparou. Então não temas a ninguém, só tema mesmo a Deus.
porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Que você venha ter uma boa tarde e que a santa paz do Senhor Jesus venha estar em seu coração. Amém?